Da Growth hoje é treino para esses dois gigantes. Se você é um cara longilíneo e tem dificuldade de botar dorsal, esse vídeo vai te ajudar. Vem comigo. E não deixe de se inscrever e deixa o like no vídeo. O seu comentário é de suma importância para que a gente possa entender o que está acontecendo e trazer para vocês as informações que você precisa para desenvolver. Vem comigo. Bom, galera, tô aqui com o Gão. O Gão aqui é atleta. Ele já está com mais tempo aqui na quilometragem do treino de musculação, já tem aí mais de 45 de braço, já é gigante, já impacta, já tem uma namorada bacana, ciumenta, porque o cara é grandão, bonitão, o cara tem que ter uma menina que controla aqui o ambiente, não pode deixar ele andando sozinho, né? Não é verdade? Já tá ali só de olho, né? Mas vamos voltar aqui, vem com a gente. E temos aqui o Dani. E aí, Dani? E aí, Rei? Cara, você já conheceu do vídeo passado, basquete, não é nadador, nada, perfeito? Nada. Não, já tem um peitoral, já tem braço, né? Tem nada esse negócio de nada já foi pro espaço. Beleza. Então, nós vamos falar sobre treino de dorsal para esse tipo de perfil. O cara é longilíneo, o cara tem estatura alta e envergadura grande. Então, nós vamos trazer aqui as dificuldades, às vezes as suas adaptações dentro da sua anatomia e trazer algumas estratégias para que ele consiga gerar os melhores estímulos para o grupamento do grande dorsal. E analisando tanto o Gão quanto o Dani, a maior dificuldade é o grande dorsal. Eles não têm aquele dorsal igual o Naja e isso faz toda a diferença de impactar um físico mais musculoso, beleza? Então as remadas, ele vai trabalhar mais a espessura, fazer com que a musculatura do grande dorsal fique mais espessa. Aquela sensação, igual de tartaruga ninja. Então, casca, né, aquela musculatura toda engomada e bem trabalhada. Então, as remadas vão trabalhar a espessura do grande dorsal, beleza? Então, nós vamos analisar aqui a execução do Gão. Nós vamos ver quais são as dificuldades biomecânicas, as suas compensações. Pode fazer uma pra gente? Vou botar aqui o peso aqui mais leve, só para a gente pegar isso, a biomecânica. E a gente vai observar aqui as compensações e as estratégias que ele naturalmente vai fazendo dentro das suas compensações e também das suas dimensões anatômicas. Observe que ele faz o movimento e o movimento, grande parte desse movimento, a incursão é no braço. O bíceps desenvolve e você pode estar fazendo mais força, mais sobrecarga para cá do que para cá. Então, como o braço de alavanca ele é muito grande e você tem que puxar e o bíceps vai ser um músculo sobrecarregado, o grande dorsal pode ficar um pouco de lado. Então, o músculo principal, que deveria ser o grande dorsal, ele vai ser tomado pelo bíceps ou até mesmo pelo ombro, fazendo com que haja uma deficiência. Então, antes de começar, eu vou perguntar para você, Gão, quando você treina dorsal, como é que é a sua sensação a nível de estímulo e de feeling quando você treina dorsal? Você tem dificuldade de sentir a musculatura? Tenho, muito. Não sinto praticamente nada. Não, sente. Porém, não é a mesma forma que quando você treina o bíceps, treina a perna ou peitoral, perfeito? É uma coisa assim que treina pesado, mas localmente parece um estímulo mais difuso. Talvez isso sirva com você. Talvez isso seja a sua realidade. Você treina dorsal, mas você gastou energia, você sentiu o peso, mas não sentiu aquele dorsal cheio, denso, queimando e ardendo. Para isso, você tem que dominar o movimento. E eu vi aqui algumas compensações que possam limitar você e não gerar os melhores estímulos para o grande dorsal. Primeiro passo, a perna é comprida, pisa mais embaixo. Você vai botar o pé aqui, ó, isso, para você esticar bem a perna. Se eu coloco aqui em cima, você vai esticar e isso vai comprometer a estabilização do seu tronco. Ou seja, é um cabo de guerra e aí isso vai fazer você não posicionar o seu tronco para que você consiga ativar o grande dorsal de uma forma eficiente. Então, o pé mais embaixo, estica o joelho para que o seu cérebro não dissipe a atenção de estabilizar aqui a base em relação à estabilização da cintura escapular, estenda a coluna, empina a bunda
A coluna tem que estar firme. Você vai ter uma leve inclinação do tronco para frente para que essa região fique já pré-estimulada. E aí você vai fazer esse movimento. Junta a escápula. Ó, quando ele juntou a escápula, ele já andou uma parte. Depois ele vai fazer o que? A extensão até aqui, só que mantendo o peito para cima. É até aqui. Tem muita gente que tenta trazer a barra lá no abdômen. Como o braço dele é comprido, ele vai jogar lá para trás. E quando eu jogo lá para trás, é o deltoide que entra em ativação, tirando uma ação do grande dorsal e colocando o coadjuvante como ator principal, que não é o nosso objetivo. Então a incursão ela tem que ser um pouco limitada, entendeu, Dani? Ele me perguntou algo que, será que eu faço grandes amplitudes ou pequenas amplitudes? Eu falo para vocês têm uma envergadura muito, muito grande. E aí você pode ser importante para a hipertrofia, mas amplitude demais não serve para nada. Talvez prejudica e tira o foco da musculatura principal. Então, você vai trazer até aqui, ó. A hora que o cotovelo passa e vai... Vem cá para você ver aqui, ó. Olha aqui, ó. Até aqui, ó. Estende. Você vai trazer até aqui. Só que a mão dele ainda falta quase um palmo. Se eu pegar aqui a barra, olha só para você ter noção. Pode puxar aqui, ó. Vou pegar mais levinho para você. Só para o pessoal ver e entender. Vamos lá. Se eu puxar aqui, vai, puxa. Ó, aqui já tá bom. Só que olha ali a distância, porque o braço dele é comprido. Para ele trazer mais, o que ele vai fazer? O cotovelo vai vir mais para trás. Então ele vai vir mais para frente e vai ganhar mais amplitude aqui e vai trazer só até aqui, ó. Olha só como é que ele já flexiona. Olha o padrão dele compensatório. Então estende a coluna, joga o ombro para trás e vai fazer esse movimento. Na hora de soltar, ele solta o braço, solta a escápula, inclina o tronco. E olha só como é que é o prejuízo, porque ele é muito comprido, as máquinas não são para ele, tá encurtado. Talvez ele vai ter que colocar aqui um apoio no pé. Talvez ele vai ter que sentar um pouco mais para trás, bem mais para trás. E aí ele vai fazer esse movimento, para ele alongar mais, ó. Estende, olha para frente, isso. Sem a flexão da coluna, para ele poder entender um pouquinho o movimento. Fazendo esse trabalho, ó, juntar e trazer o cotovelo mais próximo do corpo, isso. Ele vai sentir bem mais o dorsal, ele vai ter menos acionamento dos músculos coadjuvantes e quando ele faz esse movimento, o bíceps, ele vai trabalhar de uma forma menos excessiva. Não estique totalmente o braço, faz o movimento um pouco mais curto, para que o grande dorsal trabalhe em tensão contínua. Fazendo isso, o seu dorsal vai pipocar, a tensão vai ser contínua e o dorsal vai crescer. E aí? Outra parada. Outra parada? Realmente. Faz sentido o que eu estou falando? Muito. Talvez a gente vai ter que adaptar a máquina para esse monstro aqui. Entendeu? Porque a estrutura da máquina não condiz com a ergonomia e também a estrutura dele. Beleza? Então essas são as dificuldades. Esse é o padrão para que você possa ter o controle, evitar as compensações dentro da sua postura para que o dorsal possa crescer. E o segundo exercício principal são as puxadas, que vai trabalhar principalmente a largura do grande dorsal. É como se tivesse aquela sensação de náusea. E essa expansão, as puxadas, elas caem super bem. E aí a gente vai estar trabalhando aqui com o Dani as compensações e também as adaptações que a ergonomia dele, do físico dele, né, das dimensões ósseas, vão trazer para que ele possa treinar. Talvez não sinta a musculatura, mas que ele faça o exercício de uma forma funcional. Faz o movimento, observe que ele inclina para trás um pouco, ele roda o cotovelo para baixo, ele estica o cotovelo e isso gera uma menor sensação de tensão contínua do grande dorsal. Quando você toca aqui, ó, no grande dorsal dele, você faz a palpação, você sente que ele contrai e tem a hora que ele para. E observe que ele não consegue esticar totalmente porque bate lá em cima. Então, a incursão dele é um pouco limitada. Então, antes de a gente fazer isso, pode ficar de pé.
Esse banco não vai ter, talvez você vai ter que sentar no solo, tem muitos equipamentos que a incursão ela é limitada, talvez você vai ter que sentar no chão e fazer algumas adaptações, mas nesse caso aqui, vamos lá, pegou a barra, qual que é a distância seria ideal? Quando o braço estiver nessa angulação de 90 graus, com o braço em relação de 90 graus, o ângulo do cotovelo tem que também estar 90 graus. Então, nessa posição mostra que essa distância das mãos tá bom. Se ele trazer um pouquinho mais fechado, ele vai pegar um pouco mais, vai ter uma incursão maior e vai bater lá em cima. Quanto mais aberto, vai diminuir um pouco a incursão e ficar mais adaptado ao exercício. Então pega mais aberto. A gente sabe que as pegadas fechadas e as pegadas abertas para o grande dorsal não tem diferença, então, mas na ergonomia dele faz parte do jogo. Estende a coluna, não inclina o tronco para trás. Então uma das estratégias que ele tem para ele caber no exercício é jogar o tronco para trás, para que essa incursão aqui ela seja, cara, bem harmônica e não bata e não limita lá em cima. Então, mas só quando você faz isso, você trabalha a parte superior do seu grande dorsal. O seu grande dorsal trabalhar nessa região onde vai crescer a parte lateral, o seu tronco tem que estar perpendicular. Joga o cotovelo para frente, aperte aqui embaixo, cotovelo direcionado ao quadril. Agora vai soltando o braço, mantendo a escápula conectada. Agora, sem dobrar o cotovelo, cresce, isso, encolhendo o ombro e vem. Up. E sobe. Não, esse aqui você vai ter que soltar um pouquinho a escápula e desce. Fazendo dessa forma, tronco reto, cotovelo para frente, sem estender o cotovelo, vai fazer o grande dorsal trabalhar de uma forma contínua. Se ele chega por algum motivo, vamos lá, Dani, estica o cotovelo, você perde a conexão do grande dorsal. Então não estenda o cotovelo. Então para você que é longilíneo, fazer grandes incursões talvez pode ser um sabotador. Então trazendo dessa forma, você vai minimizar as compensações que possam tirar o resultado ao seu favor e você conseguir manter uma tempo sob tensão que para a hipertrofia tem tudo a ver e fazendo você crescer. Então foram algumas dicas, algumas formas de a gente ver as limitações dele e trazendo uma solução, tanto nas remadas quanto nas puxadas. Então, se vocês gostaram, dá seu like, se inscreva e compartilhe.